Bom dia, alunos. Na segunda parte dos nossos experimentos usando quadripolos, nós vamos ver a matriz de transmissão. Então, nós vamos medir os parâmetros da matriz T, uma matriz de transmissão. Vamos mostrar como é que eu posso fazer uma cascata, ou seja, uma ligação em cascata de vários quadripolos. E, por fim, finalizando, vamos mostrar a tabela de conversão de parâmetros. Os parâmetros de transmissão do nosso circuito de 4 polos e 2 portas, ou seja, o nosso quadripolo, são calculados da seguinte maneira. O parâmetro A vai ser a relação da tensão presente na porta 1 pela tensão observada na porta 2, estando a porta 2 terminada em aberto, ou seja, a corrente 2 nula. Note que o parâmetro A é adimensional, porque é uma relação de tensões. O parâmetro C é medido tomando a relação da corrente desenvolvida na porta 1 pela tensão observada na porta 2, na mesma condição onde a porta 2 é aberta, ou seja, a corrente 2 nula. O parâmetro B é medido da seguinte maneira. Eu faço um curto-circuito na porta 2. Então a tensão na porta 2 agora é zero. Então, B vai ser a relação da tensão observada na porta 1 pela corrente na porta 2, só que eu vou pegar a corrente com o sinal trocado. Veja que dimensionalmente isso aqui é ohm. Tá? E, finalmente, o parâmetro D é a relação da corrente observada na porta 1 pela corrente observada na porta 2, invertendo-se o sinal, na mesma condição, ou seja, a porta 2 curto-circuitada, V2 é igual a zero. Dessa maneira, eu posso descrever o meu quadripolo por uma nova matriz, chamada matriz de transmissão ou matriz T, de forma abreviada. O significado dos parâmetros A, B, C e D que foram medidos são: o ganho reverso de tensão é o parâmetro A. O parâmetro D representa um ganho reverso de corrente. O parâmetro B, a admitância reversa de transferência, enquanto o parâmetro C é a impedância reversa de transferência. Vamos ver então como é que ficam os parâmetros de transmissão para o nosso quadripolo QA. O quadripolo QA, formado por essa rede de 10 km, 4K7 ohms e 15K ohms. A configuração que a gente fez é muito parecida quando a gente levantou os parâmetros de impedância. Eu vou conectar a fonte na porta 1 através dessa resistência de 10 kΩ para que eu possa medir a corrente 1 através da queda de tensão nesse resistor conhecido. Aqui está o quadripolo 2, a porta 2 é mantida em aberta, portanto a corrente 2 é igual a zero. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão medir as tensões V1, V2 e VR, calcular a partir de VR e de 10 kΩ aqui, que é o resistor, I1, e determinar os parâmetros A e C da minha matriz T. Agora, eu vou aplicar um curto-circuito na porta 2, portanto V2 é igual a zero, e vou medir a tensão presente na porta 1, a queda de tensão no meu resistor, e eu vou medir a queda de tensão, que eu estou chamando aqui de V'R, que se dá em cima dessa resistência do quadripolo de 4K7, que vai me permitir calcular qual é a corrente 2 que está circulando na porta 2 do quadripolo. Assim, o parâmetro B pode ser determinado conhecendo-se V1 e conhecendo-se I2. Como é que eu calculo I2, gente? Eu vejo a queda de tensão VR e eu tenho 4K7, então é fácil determinar. Calculamos então V1 sobre VR' dividido por 4K7, isso aqui vai em cima, então eu tenho o parâmetro B. O parâmetro D é a relação das correntes das portas, I1 menos I2, sobre menos I2. Então eu também posso determinar o parâmetro D do quadripolo e caracterizar completamente a matriz T do quadripolo A.
Repetindo o procedimento para o quadripolo B, eu vou determinar os parâmetros A e C da mesma forma. Eu coloco a minha fonte com uma resistência em série aqui e a porta 2 em aberto. Meço V1, V2, VR, calculo em 1 e determino A e C, de forma análoga ao quadripolo A. Faço um curto-circuito na porta 2 e repito o procedimento, determinando aqui as tensões na porta 1, V1, a queda de tensão VR e a queda de tensão V'R, que agora é em cima dessa resistência de 10 kΩ do quadripolo. Podemos assim então calcular B e D. Assim eu tenho a minha matriz de transmissão do quadripolo B. A seguir, você deve verificar se QA é recíproco. A gente já tinha verificado isso usando os parâmetros da matriz Z. Se o quadripolo for recíproco, o determinante da matriz T do quadripolo tem que ser nulo. Verifique ainda se o quadripolo QB é recíproco e simétrico. Para que ele seja recíproco e simétrico, o determinante da sua matriz T tem que ser nulo e, além disso, o parâmetro A tem que ser igual ao parâmetro D. Por que a matriz T é interessante? Se você descrever um quadripolo na forma de sua matriz T, é possível eu, cascateando os dois circuitos, ou seja, ligando a saída do quadripolo QA na entrada do quadripolo QB, formar um novo quadripolo, onde a porta 1 seria a porta 1 do quadripolo QA e a porta 2 seria a porta 2 do quadripolo QB. E a matriz de transmissão desse novo quadripolo formado, ela é obtida fazendo o produto das matrizes individuais de transmissão dos quadripolos A e B. Então isso permite que eu possa, a partir da descrição de partes, juntar blocos como se fossem Legos, né? E calcular qual é a matriz de transmissão do circuito formado pela associação em cascata dos quadripolos formantes. Uma tarefa que você vai fazer é, colocando em cascata o quadripolo QA, dá para ver o QA aqui, 10K, 4K7, 15 kΩ, e o quadripolo QB, 10K, 10K e 10K, vocês vão ligar os quadripolos e levantar os seus parâmetros de espalhamento, A, B, C, D. Construir a sua matriz de transmissão e eu quero que vocês verifiquem que essa matriz de transmissão confere com a previsão, ou seja, a matriz de transmissão T é o produto das matrizes de transmissão dos quadripolos individuais que foram determinados dos passos anteriores. E ainda verifiquem se o determinante da matriz T é nulo. Vimos a representação de quadripolos na forma de matriz de impedância Z e de matriz de transmissão T. Existem outras formas. Existe uma matriz chamada matriz de admitância, que é simplesmente o inverso da matriz de impedância. Ela, muitas vezes, ela é útil na hora de eu resolver circuitos. Uma outra matriz é chamada de parâmetros híbridos ou matriz H. Ela é incrivelmente útil na descrição de transistores, né? Nós não estudamos aqui matriz Y nem matriz H, apenas a matriz Z e a matriz T. Porém, se você deseja conhecer, por exemplo, a matriz H, tendo conhecimento da matriz Z, você pode transformar, né, obter essa matriz H aqui a partir da matriz Z, a partir da matriz de admitância, a partir da matriz de transmissão. Então é possível, a partir do conhecimento da matriz Z, da matriz Y, da matriz H ou da matriz T, você obter a descrição de Z, de Y e H. Tá? A última tarefa desse nosso módulo de quadripolos, você vai usando as matrizes EA e ZB determinadas anteriormente e experimentalmente calcular TA e TB a partir da tabela de conversão. E depois você compara com os valores obtidos
quando você fez o experimento e levantou as matrizes de transmissão TA e TB. Então, nesse canto aqui, você tem o resultado experimental. Experimental, eu digo, você vai fazer isso usando o seu simulador SPICE, né? E esse lado aqui você fez a partir do uso da nossa matriz de conversão, tá? Então, isso finda o nosso assunto quadripolo. Continuamos atentos aí com a epidemia de coronavírus e boa sorte para todos nós. Um abraço.